Vamos então avançar para falar inicialmente da regularidade na contratação. E nesse ponto que envolve a regularidade na contratação, a gente tem que destacar algo muito importante que várias pessoas ignoram: o fato de que o microempreendedor individual não pode prestar qualquer tipo de serviço, mas apenas os serviços que estão autorizados para serem executados por pessoas com esse perfil jurídico. E aqui vem uma história interessante, fruto da experiência que a gente tem assessorando municípios. Na nossa experiência, a gente já ministrou cursos aí para mais de 1.000 empresas e entidades públicas de todo o Brasil, mas a gente presta também assessoria contínua a municípios com o objetivo não só de orientá-los no tocante aos tributos incidentes sobre os seus contratos, mas também com o objetivo de incrementar a arrecadação. E há um tempo atrás, mais precisamente no ano de 2017, eu me deparei com uma situação bastante curiosa. Assessorando o município, eu fui questionado por eles como eles deveriam proceder no pagamento a um MEI que prestou um serviço em favor daquele município. E o serviço tinha sido o de confecção de uma nova página na internet para aquela prefeitura. E aí, no momento de pagar aquela nota, a dúvida do pessoal da Secretaria de Finanças dizia respeito a quais tributos deveriam incidir sobre aquela nota fiscal. Ocorre que, na hora que a gente analisou o objeto do contrato e verificou que o perfil do contratado era de um microempreendedor individual, a gente viu que aquela contratação tinha sido irregular. E irregular por quê? Porque o anexo 11 da resolução número 140 de 2018, que na época não era nem o anexo que vigorava, o seu antecessor era o anexo 13 da resolução número 94 de 2011, mas independentemente disso, o anexo atual, que é esse anexo 11, que está aqui fotografado em um tamanho muito reduzido, esse anexo lista quais são as atividades permitidas ao MEI. E é nesse anexo que a gente vai encontrar as atividades que podem e apenas essas podem ser executadas de maneira legítima pelo microempreendedor individual. De maneira que essa lista de atividades, que eu estou colocando aqui na tela apenas a primeira página, e você pode acessar através do site da Receita Federal, digitando lá no Google, Resolução CGSN número 140 de 2018. Quando você acessar a resolução, você vai lá no final e verifica o anexo 11. Lá você vai ver que tem mais de 500 atividades listadas como atividades permitidas ao MEI. E aqui a gente está trazendo apenas uma fotografia da primeira página para você entender a estrutura desse anexo. Ele traz na primeira coluna a ocupação do MEI, ele traz o código CNAE na segunda coluna, a descrição daquele código CNAE e nas duas últimas colunas a indicação se ali tem incidência de ISS ou de ICMS. E veja que aqui na tela eu estou mostrando para vocês apenas alguns serviços e quero destacar um em especial. Olha que ali está escrito alfaiate independente. O código CNAE correspondente a essa ocupação é o 1412-6/02. E ali a gente tem a descrição da CNAE, confecção sob medida de peças do vestuário. Pois bem, um alfaiate ele pode atuar como MEI, mas um web designer não pode, um programador web não pode atuar como MEI. De maneira que esse tipo de contratação é irregular. E o contratante do serviço deve verificar situações como essa antes mesmo de elaborar a contratação, de firmar o contrato com aquele prestador. E aí vem uma questão que a gente insiste muito em falar, Gustavo. Muita gente despreza a importância de analisar o objeto contratual e o tratamento tributário da operação no momento da formação do contrato, deixando para verificar esses aspectos apenas lá no momento do pagamento, quando se constata, às vezes, uma irregularidade que não pode mais ser reparada, porque aquela operação já está toda consumada e agora só falta o pagamento. E isso é um grande problema pelo próprio fato que você acabou de trazer. O serviço já foi executado. E imagine, você vai pagar e descobre que aquela ocupação não é permitida ao MEI, mas você já contratou ele como MEI e ele já executou a atividade.
E, diferentemente do que a gente aponta para o optante do Simples Nacional, há um risco de você tributar esse MEI como MEI se você percebe no momento do pagamento que aquela contratação foi irregular. É por isso que a gente recomenda que você trate ele como pessoa física. E qual o principal intuito disso? Quando você contrata um MEI, você, em tese, está dispensado do recolhimento da CPP, da cota patronal. Nós vamos comentar um pouco mais a respeito disso um pouco mais à frente, mas na maioria dos casos não há incidência da CPP. Então, a fonte pagadora não tem que tirar do seu bolso 20% do valor daquela contratação para recolher. Então, o que se pode passar na mente dos fiscais? Para fugir dessa tributação, você contrata um MEI irregular para reduzir o seu custo tributário. Então, há um risco nessa percepção e dessa identificação somente no momento do pagamento. Quem dirá quando você nem percebe aquela irregularidade. Então, a gente reforça a ideia de que você tem que analisar isso no momento da formação do contrato.